Isaías, capítulo de número 6, verso 3. É um texto bem conhecido. Essa é uma mensagem hoje mais temática, mas espero que essa mensagem possa nos conduzir para um caminho de crescimento, de dependência de Deus. Eu botei como tema da mensagem: Deus tem planos perfeitos. Nenhum plano de Deus é falho. A gente que às vezes não corresponde, né? O diabo que tenta destruir isso, nós que não nos mantemos firmes, mas o plano dele é perfeito, sempre foi. Diz assim o texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 6, verso 3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, fala conosco, aplica a tua palavra ao nosso coração, que nossa mente receba revelação do Senhor, direção do Senhor, que a tua palavra preencha as áreas que tem faltado, que tem sido sobrecarga sobre nós. A tua palavra é poderosa e o teu Espírito é aquele que faz isso. Fale conosco em nome de Jesus, amém. Deus tem planos perfeitos. Por que Deus tem planos perfeitos? Porque Deus é perfeito. A palavra santo tem esse significado para Deus. Para nós, a palavra santo é alguém que deixou de ter uma vida no erro e buscou se unir a Deus para viver uma vida diferenciada, separada. Mas para Deus o termo santo significa perfeito. Deus é perfeito. Então Isaías está dizendo que nos céus há uma declaração, e essa declaração é: Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Ele é santo, santo, santo. Se Deus é perfeito, a gente olha para esse homem que se distanciou dele, a gente vê um homem um pouco imperfeito, ou bastante imperfeito. Mas o interessante é que se Deus é perfeito, e os planos dele são perfeitos, a nossa existência já nos dá um sinal. Porque se nós acreditamos que todo ser humano, ele faz parte de um plano de Deus, não há nenhum ser humano que não esteja concebido dentro do plano de Deus. E se Deus é perfeito e o plano dele é perfeito, você faz parte de um plano perfeito. Aleluia! A sua existência, quando você foi concebido, não há mais como falhar, a não ser que o inimigo e você mesmo faça escolhas erradas. Deus não tem um plano frustrado. Uma vez eu lancei uma frase que dizia assim: nunca seremos fracassados. Deus não usaria o sangue do seu único filho para um projeto fracassado. Deus é perfeito, o plano dele é perfeito, e a tua existência é o sinal que existe um plano em curso. Eu coloquei alguns tópicos que pode ser um pouco estranho para você, mas eu vou tentar explicá-los. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Hoje eu ia trazer uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso, né? E depois eu fui mudando, fui adequando. Mateus 6, 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus. O primeiro tópico eu coloquei justamente esse: do pó aos céus. E eu queria tentar contextualizar, por que do pó, daquilo que é terreno, aos céus? Olha a história bíblica. Quando nós olhamos para esse termo, e Jesus ele diz assim: quando você orar, você vai orar Pai Nosso. O termo Pai significa pater. Pater. Pater significa fonte. Então quando ele diz, você vai orar a quem? A sua fonte. Só que ele diz que essa fonte, ela está onde? Nos céus. Então, o nosso Pai, que é a nossa fonte, ele não é uma fonte humana, é uma fonte que está
nos céus. Os céus é o símbolo do eterno, do espiritual, daquilo que é além do homem. Mas o interessante é que quando Deus iniciou a humanidade em Adão, Ele fez Adão do pó da terra. A fonte é eterna, a fonte é divina, a fonte é elevada. Mas quando Ele nos faz neste mundo, nós precisávamos de uma conexão com esse mundo, e Ele nos deu um corpo para que a gente estivesse conectado ao mundo. Então Ele nos fez do pó. Se Deus é fonte, e a fonte é perfeita, para que dessa fonte, ou melhor, que houvesse uma interferência entre a fonte e o resultado, precisava de algo acontecer. E foi justamente isso que aconteceu. O diabo interfere para que aquilo que era perfeito, vindo de Deus, agora tivesse uma interferência. Por isso que eu chamei isso de pó. Nós somos do pó. E o que veio do resultado dessa interferência chama-se pecado. Mas o interessante é que a mesma fonte que jorrou a perfeição na primeira criação, é a fonte também que jorrou a perfeição através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então a fonte continua podendo jorrar. Pode ser que você tenha andado conectado com aquilo que é do pó, mas Deus tem uma fonte para que você se conecte, que é eterna. Por isso Jesus, Ele pode dizer isso: Pai nosso que estais nos céus. A conexão que você tem em Cristo, não é mais essa conexão que faz você vivenciar aquilo que é da terra, mas a conexão que temos em Cristo nos faz poder vivenciarmos aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Então a fonte é dos céus, do governo superior. Então nós temos que entender que ainda que temos a natureza física, em Cristo nós nascemos de novo e fomos conectados com aquilo que é espiritual. Só que a gente tem um grande problema. A gente não consegue romper diretamente com aquilo que é terreno. Tanto que também não é o objetivo de Deus. Quando Paulo diz que nós fomos resgatados em Cristo, Gálatas capítulo 1, ele diz que nós fomos derraigados dessa terra, fomos tirados da terra. Mas ninguém foi tirado da terra fisicamente. Ele diz que houve uma ruptura possível que ocorreu dentro da gente com a implantação do reino de Deus na tua vida. Só que para que isso seja pleno, você tem que ter uma atitude diária de busca daquele que é a fonte. Por isso Jesus ensina a oração e ele diz: você quando orar, você vai orar aquele que é a tua fonte. E quando nós buscamos na fonte, coisas começam a ser transformadas na nossa vida. Quando você se conectar à fonte, e é a oportunidade que nós temos todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, porque nós não somos mais filhos do Adão, terreno, físico, do pó, da terra. Nós somos agora filhos do Pai Celestial, do Pai Eterno. Se somos filhos dele, somos também herdeiros dele. Às vezes a gente fica mendigando, a gente fica vivendo na superficialidade, enquanto na realidade você já é herdeiro de algo eterno, imutável, maravilhoso e extraordinário. Deus tem nos chamado para não apenas sairmos desse mundo fisicamente,
mas para que a atmosfera do reino dele viva em nós e se manifeste através de nós, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ainda que não fomos tirados fisicamente, mas sobre você e em você habita o Espírito de Deus, que te tornou filho e trouxe e traz todos os dias o reino dele para a tua vida, e podemos viver fora dessa realidade, mas na realidade dos céus. A gente fica pensando, e tem muitas pessoas que já me falaram isso: eu gostaria de ter andado com Jesus. Naquela época deve ter sido algo maravilhoso. Mas o interessante é que o texto bíblico do Novo Testamento diz que a lei durou até João Batista. E diz o texto bíblico que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Ainda que você e eu, ou aqueles apóstolos ou discípulos que andaram com Jesus, nada se compara ao envio do Espírito de Cristo para habitar em você. Ainda que eles andaram com o mestre, nós não andamos com o mestre. Ele anda em nós. O Espírito dele está em nós. Se aquilo era o símbolo do pó, hoje nós andamos pelos céus. Nós andamos conectados à fonte certa. Nós andamos conectados com aquele que é fonte viva a jorrar dentro de nós. Por isso, aonde você está, no que você faz, há uma fonte que jorra de Deus para a tua vida. Ele pode te inspirar no seu trabalho, Ele pode te inspirar na sua casa, Ele pode renovar a tua mente. Quando há complicações de entendimento de algo, o Espírito de Deus pode trazer revelações que não são temporárias, da terra, do pó, mas daquilo que está nele, porque Ele é uma fonte que habita em você. Ele é uma fonte que habita em nós. Essa fonte trouxe vida. Essa fonte mantém a vida. A fonte que nós estamos conectados é inesgotável. A fonte que você se conecta, ela é superior a qualquer outra fonte. É uma fonte que preenche. É uma fonte que trouxe a vida. Mas é uma fonte que faz manutenção do que existe. É a manutenção de Deus vinda da fonte eterna, que preenche teu coração, que preenche tuas necessidades. É uma fonte infinita de soluções, de respostas, de provisão. Deus não tem um plano frustrado. Aquilo que era pó e que veio como resultado do pecado, Deus tinha um plano muito maior, e esse plano não era apenas vinculado ao que é temporário e passageiro, mas é uma fonte eterna. O plano de Deus sobre a sua vida é extraordinário, e se a fonte é perfeita, os planos dele são perfeitos. Se a fonte é inesgotável, a vida que jorra em você pode ser plena. Pode ser que você tem vivido momentos difíceis, e você tem até vindo na igreja, às vezes, como o pastor Gerson falou, você vem e se expõe, mas o seu coração está pesado. Hoje esta fonte está aqui presente também. Essa fonte está nesse lugar, essa fonte se conecta com você, essa fonte é capaz de mudar, porque a fonte inesgotável jorra coisas inexplicáveis, extraordinárias, e eu sei que Ele pode trazer isso para você nessa noite, em nome de Jesus. O segundo aspecto que eu quero pensar com você está em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8. O texto bíblico, eu gosto desse texto.
O texto diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. A versão A Mensagem, que é uma versão que eu li nesse último ano, diz assim: finalizar algo é melhor do que começar. Eu não me surpreendo muito com pessoas que começam muito bem, porque nós somos medidos não como começamos, mas como terminamos. Às vezes a gente pode começar muito bem e não conseguir terminar muito bem. E a Bíblia fala justamente isso, diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não estou dizendo que pode começar bem, que não pode começar bem, pode e deve, mas tem que terminar melhor do que começou, porque senão a gente não alcança o objetivo. O segundo tópico, eu queria falar sobre o efeito borboleta. Qual é o efeito borboleta? As coisas são criadas pela sua finalidade. Deus criou as coisas pela sua finalidade. O microfone, ele foi criado pela finalidade que ele propõe. Qual é a finalidade? Captar a minha voz e poder ampliá-la. Essa é a finalidade do microfone. Se ele deixa de exercer isso, ele perde a finalidade, o objetivo da sua existência. E é mais ou menos isso que acontece no plano de Deus para a nossa vida. Deus nos criou com uma finalidade. O início é importante, mas o fim é determinante. Pode ser que no plano dele, com a finalidade, você tenha sido criado e você não corresponda àquilo que ele planejou. Mas o fim que ele planejou para você é extraordinário e você deve corresponder para alcançar. Eu destaquei aqui e coloquei assim: alcançar o propósito final de algo é melhor do que as coisas que acontecem temporariamente. Temporariamente, às vezes a gente se frustra. A gente tem um objetivo final, a gente tem um sonho. Pode ser que pessoas depositaram aqui no cartão de sonhos tantos sonhos extraordinários. Só que a gente acha que quando deposita aqui, recebe o óleo, que ele já está definido, mas tem um processo para que ele venha se realizar. Deus faz todas as coisas movido pela finalidade. Só que a beleza de saber que Deus é movido por uma finalidade, porque se Ele já fez algo, Ele tem também toda a capacidade de mover o processo para que aquilo que Ele planejou ocorra. Você entendeu? Se Deus tem um fim para algo, todo o plano está pronto, e quem fez é poderoso para fazer essa engrenagem rodar até que o plano se concretize. Eu falei no início que Deus é perfeito e que os planos dele são perfeitos, e a tua existência, se você existe, se você está aqui ou quem está nos ouvindo na internet, essa pessoa, se ela existe, é porque já existe um plano perfeito que está em curso. Isso é algo extraordinário. Eu chamei isso de efeito borboleta, porque a lagarta não é o fim. A lagarta é apenas o início. A finalidade é uma borboleta. Imagine comigo, eu fiquei pensando algumas coisas. Deus queria alguém para ensinar para uma área de treinamento. Aí Deus falou assim: Leonardo. Só que o processo foi interessante, porque ainda que eu já existisse, nós já existimos na mente de Deus, às vezes o processo nem sempre a gente consegue controlar. Mas imagine, Leonardo, eu preciso de alguém para isso, que vai ser assim, 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 com essas características. Aí, Dona Vera casou com seu Alex. Alexei, nome do meu pai. E um dia, viraram para Dona Vera e falaram assim: você está grávida? Ela, né? Não tinha como saber o que era. Antigamente não sabia-se,
né? Não tinha como identificar. E ela começou a engordar. Eu nem vou fazer, estou murchando aqui, mas ela começou a crescer, né? E veio aquele processo. Ela deu a notícia para o meu pai: olha, estou grávida. Ele, uau, né? Que bacana. Eu acho que eu não fui planejado, porque eu sou o segundo filho. Geralmente do meio, algumas coisas meio problemáticas. Mas ele, uau! Aí está lá o Leonardo crescendo, e eles não sabiam o que era, se era um homem ou uma mulher. E chegou um dia que eu nasci, saí, é um homem. Aí decidiram o nome. Aí o primeiro nome era Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca, esse é meu nome. Aí minha tia, muito sábia, falou assim: não, pode ser Victor ou Leonardo. Aí eles falaram assim: Leonardo. Opa, parecia eu. Estou lá dentro desse processo de crescimento, brincando, jogando futebol, brincando com o pessoal, minha irmã, todo aquele processo, você vai crescendo. Aí chega na minha adolescência, comecei a trabalhar e estou lá fazendo um sapato, cortando o sapato. Aí chega no momento de crise familiar, os pais brigando, um monte de coisa, e eu com meu coração pesado, eu começo a buscar algo, e eu vou para a igreja, vou buscando. E um dia eu aceito a Cristo. Eu estou no meio, mas o processo, a finalidade já está diante de Deus. As dores, as coisas que aconteceram na minha infância, com os meus pais, a história, pode ser que para muitos fala assim: por que Deus deixou? Mas para Deus faz parte do processo. Faz parte para que você seja quem você é. Porque você está em transformação para ser aquilo que Deus planejou lá no início. E eu estou ali, aceitei a Cristo, comecei a namorar, casamos, aleluia. Aí vai para o seminário, todo o processo, eu estou num processo para aquilo que Deus já vinha visto. E eu estou caminhando dentro desse processo, até que eu cheguei na Semiana Avivamento, aleluia, eita Deus, para formar líderes, trabalhar, ganharmos almas, alcançarmos famílias, e Deus ainda tem futuro para nós, e Ele está lá naquele futuro, aleluia, é o efeito borboleta. Deus cria as coisas com uma finalidade. Se Ele é perfeito e você existe, é porque tem essa finalidade em curso. Eu sei que o processo são árduos, mas a finalidade é perfeita. Se o processo for árduo e você estiver sob pressão, como a gente ouviu aqui domingo, sob pressão, mas Deus planejou uma família para si. Adão pecou, Adão permitiu que aquilo que era a fonte perfeita que jorrava para ele, entrasse algo que o distanciasse de Deus. Ele peca, ele se conecta mais com o pó, com a terra, do que com a fonte divina. Parecia que o plano estava falido, mas os planos de Deus nunca falham. Diz o texto bíblico que existia um plano de remissão na eternidade. E quando olham para Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o plano de Deus de ter uma família de muitos irmãos iguais a Jesus está em curso, e eu e você fazemos parte disso. Nós estamos incluídos no plano. Quando Ele pensou em uma família, Ele pensou em você. Faz assim: eu sou filho de Deus, eu sou da família dEle. E por você ser da família dEle, você é herdeiro com Cristo. Ser escolhido garante
um Deus que passa por você nesses processos. A finalidade está estabelecida. Ele é atemporal, Ele é eterno. Deus consegue olhar toda a história da humanidade em uma única linha. Então Ele conhece lá. E como Ele te projetou para chegar lá, quando Ele nos chama em Cristo, Ele vai caminhando conosco, até que a gente alcance isso. A gente só tem 2 problemas. Existe um adversário de Deus que quer destruir você, que é o plano dele. E existe você mesmo, que às vezes destrói isso. Faz escolhas equivocadas, erradas. Mas todas as vezes que a gente decide nos conectarmos à fonte, Ele consegue organizar de maneira que o plano dele continue em curso. O que Deus começou, Ele termina. Nós ouvimos uma ministração assim. Por isso, o fim é melhor do que o começo. Pode ser que hoje você não está entendendo, hoje você não entende as pressões, hoje você não entende as angústias, hoje você não entende os processos, mas aquele que estabeleceu o fim, Ele está caminhando contigo para que o plano perfeito dele se cumpra sobre a nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 9, a parte B. Se a primeira parte ele fala Pai, Pater, a segunda parte ele fala santificado seja o teu nome. O que a palavra santo para Deus significa? Quem lembra? Perfeito, exatamente. Ele está agora dizendo, santificado é o teu nome. Deus fez esse plano extraordinário. E Ele está em curso através da minha, da tua vida, e através de nós e por nós. E eu tentei achar um símbolo para esse curso, e eu coloquei o leão. O leão. Se Adão se conectou com aquilo que é físico e se desconectou de Deus, aquilo que é a fonte eterna, ele escolheu a terra, o pó. Nós estamos nesse processo. Eu então pensei, como que nós temos que estar? Eu falei, nós precisamos andar com o leão. Quem é o leão? Isso, Verlane anda com o leão também. Leonardo é valente como o leão. Ela entende, melhor do que vocês. Bruto, que precisa ser dominado pelo Senhor todos os dias, que precisa ser subjugado, para que a força seja canalizada para aquilo que é o propósito que Ele estabeleceu. Mas para que o valente como o leão possa desfrutar disso, ele precisa andar com o leão. Assim como eu e você precisamos andar com o leão, com aquele que tem o plano perfeito. Se eu fosse escolher um animal, eu escolheria esse animal para andar, porque é um animal bíblico que aponta para Jesus, o leão, justo, perfeito. Jesus, o leão da tribo de Judá, o Deus perfeito que fez o plano, e agora eu me uno a Ele, para poder viver aquilo que Ele planejou. Eu me uno a Ele para poder viver aquilo que Ele já começou, porque o plano está em curso, o plano perfeito, o plano extraordinário, esse plano que redundará naquilo que Ele planejou. Eu sei que às vezes é ruim, eu vou explicar porque eu entendo que é ruim, porque o plano dele vai se cumprir com você ou sem você. Por isso andar com o leão é uma escolha. Andar com o leão não é apenas algo que acontece sem voluntariedade. Andar com o leão é uma decisão que você tem que fazer todos os dias.
O que Ele começou, Ele termina. Mas estar com Ele para que isso tenha a finalidade concluída, é uma decisão que eu e você temos que tomar todos os dias. Deus é soberano, o plano está em curso, e a nossa escolha é nos unirmos ao leão para que possamos alcançar aquilo que tem nele. Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 11. Está Moisés falando do Senhor. E ele usa uma expressão, ele diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem és tu entre os deuses? Capítulo 6 de Êxodo, ele fala do El Shaddai. A terminologia El, aplicada a Deus e até a outras nomenclaturas bíblicas, é muito ligada à grandeza. El é um prefixo que denota superioridade. Se Shaddai é poderoso, o El Shaddai é o Deus poderoso além dos outros deuses. E nós já escolhemos andar com Deus poderoso acima dos outros deuses. Nós já decidimos fazer isso. Nós decidimos todos os dias também fazer isso. Estar com o leão é a garantia que a finalidade que ele estabeleceu se cumprirá sobre a nossa vida. Estar andando com ele, decidir estar aqui, decidir passar no meio do mar vermelho que teve que se abrir para a gente chegar aqui. É uma decisão diária que nós temos que ter para poder viver aquilo que é a conexão que Ele estabeleceu para nós. Uma conexão com a eternidade, com o que é espiritual.